Olá, seja bem-vindo ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Eu me chamo Aline, sou enfermeira da associação e neste mês nós estamos dando continuidade a uma série sobre Agosto Dourado, que é sobre a conscientização da importância do aleitamento materno. Para isso, eu recebo aqui novamente a enfermeira Rosângela Enéas da Silva, que é enfermeira do Banco de Leite do Hospital de Clínicas. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Rosângela, então esse episódio é sobre as verdades e os mitos relacionados ao aleitamento materno. A gente sabe que tem muitos mitos que são divulgados por aí. Então eu vou pedir que você nos diga se é verdade ou mito que existe leite fraco. Na verdade, o leite, ele não é fraco, apesar de que pode parecer, né? Porque dependendo do horário do dia, né? Às vezes você extrai o leite, né? Na hora que sai o leite às vezes parece até transparente, né? Então dá a impressão que é um leite fraco, aguado, né? Às vezes meio azuladinho, assim, mas não é. Conforme o bebê vai mamando, a mama vai produzindo, porque não é só aquele leite que já está no peito, né? Então as gorduras vão sendo produzidas de acordo durante a mamada do bebê. E segundo os estudos, mesmo as mulheres que têm desnutrição, estão assim com a desnutrição leve ou moderada, elas produzem um leite como se tivesse eutróficas, né? Assim, porque o organismo ele utiliza os recursos do corpo, né? As vitaminas, utiliza os recursos para produzir o leite. Então, só em caso de desnutrição extrema, né, que pode alterar ali a qualidade do leite para um leite menos calórico. Então é um mito. E é verdade ou mito que se o bebezinho quer mamar toda hora é porque o leite não está sustentando? A gente ouve muitas pessoas falando que o leite da mãe não sustenta, então diz pra gente, é verdade ou mito? Bebê, ele pode mamar, varia de bebê para bebê, né? Não é uma. Então, assim, tem bebês que mamam de hora em hora, de meia em meia hora, cada 2 horas, depende, assim, da idade do bebê. Nos primeiros 3 meses, o bebê mama com muito mais frequência. Então, o bebê que mama só no peito, ele mama entre 8 a 12 vezes por dia. Isso é uma coisa normal, porque a proteína do leite, ela é uma digestibilidade ideal do que o leite de, por exemplo, de vaca ou fórmula, que tem uma proteína muito grande. Então, dá a impressão que o leite não sustenta, por conta assim, se você der uma fórmula, um outro tipo de leite para o bebê, como aquela proteína é grande, por mais que se foi produzido as modificações, nunca se conseguiu atingir uma fórmula idêntica ao leite humano. Então é como um de nós comer uma comida, uma feijoada, né? Sim. Que daí fica pesado, né? E você passa várias horas para conseguir digerir. Então, assim, o leite humano, o bebê mama várias vezes porque ele tem uma digestibilidade ideal para aquele bebê que não sobrecarrega os sistemas, os rins, os sistemas do bebê. Então, é mito também. Perfeito. E é verdade ou mito que todos os bebês precisam mamar de 3 em 3 horas? Na verdade, a gente evita, né? Os profissionais de saúde, a gente evita de falar esse termo assim de 3 em 3 horas, porque algumas mães podem entender, né? E ficar aquilo na cabeça, né? Que ela tem que dar o mamar de 3 em 3 horas, amamentar de 3 em 3 horas. E isso eu acredito que tenha sido associado a esse 3 em 3 horas, porque quando a criança não é amamentada no peito, que é amamentada por algum motivo com fórmula, então é prescrito cada 3 horas. Mas quando é o peito, é livre demanda, que a gente fala. Então, sempre que o bebê sentir fome ou mostrar sinais de fome, como começar a chupar os dedinhos,
pôr a mão na boca, colocar a linguinha para fora, ficar mais agitado, né? É o momento de oferecer o peito para o bebê. Então, tem bebês que mamam cada meia hora, cada uma hora, não tem um horário fixo Certo. para o bebê. E essa questão de colocar, algumas mães entender que a cada 3 horas espaça o ofertar a mama para o bebê, pode causar também engurgitamento mamário na mãe, né? Então é mito. Mito. E é mito ou é verdade que o tamanho da mama influencia na quantidade, na capacidade da produção de leite dessa mulher? As mamas, a maior parte do tecido mamário é gordura, né? Uhum. Então, e a parte que faz ali a produção do leite são nas glândulas. Então, o tamanho da mama, tem pessoas com mamas fartas, grandes, que tem muita gordura no tecido mamário, né? E tem pessoas que têm mais magras ou que têm menos gordura na mama, que tem a mesma quantidade de glândulas mamárias, né, do que a mama, a mesma quantidade. Então, o que define ali são as glândulas mamárias, né? Então, não significa que uma pessoa que tem as mamas grandes, ela vai conseguir talvez armazenar mais leite, né, do que a mama pequena. Então, talvez a mulher que tem a mama bem pequena, ela vai precisar amamentar mais vezes, né, de repente, para o bebê tirar a mesma quantidade. Sim. Mas não significa que ela produza menos leite. Então seria um mito. É um mito. E é mito ou é verdade que nas primeiras semanas sempre dói amamentar? Não necessariamente, né? Então depende, assim, normalmente tem assim um desconforto, principalmente para quem nunca amamentou, né? Aí depende também se o bebê está bem posicionado, se a pega está correta da boca ali na mama. Então, assim, não significa que vai doer sempre nas primeiras semanas ou toda vez que for amamentar. Então, depende também da sensibilidade, né? Cada pessoa. Tem pessoa, por exemplo, que amamenta 3 meses, eu já vi, né? Pessoas que tiravam o leite e davam o leite num copo durante 3 meses, porque não conseguia pôr devido à sensibilidade na mama. E depois acabou conseguindo colocar o bebê na mama e o bebê mama há 1 ano e meio. Então, varia de pessoa para pessoa, né? E é verdade ou mito que a mulher que amamenta precisa evitar alimentos como feijão, chocolate, café durante a amamentação? O que se recomenda é que a mulher, né, tanto durante a gestação ou durante a vida toda, né, que ela tenha uma alimentação equilibrada, inclusive durante a fase de amamentação. Então, que ela coma verduras, frutas, legumes frescos, dê preferência a grãos integrais, né? Não, o fato de amamentar não impede que a pessoa coma feijão, chocolate. É importante, assim, reduzir a quantidade, por exemplo, de cafeína, né? De alimentos com açúcar, né? Mas ela pode comer de maneira equilibrada, né? E naturalmente ela vai aumentar a quantidade de líquidos, né, na ingesta dela, porque ela vai naturalmente sentir mais sede também. Então, o ideal é tomar mais água, ou mais sucos, chás, né? E é verdade ou é mito que introduzir chupeta e mamadeira pode atrapalhar a amamentação? Sim, pode atrapalhar na amamentação, né? Inclusive, a utilização de qualquer bico artificial, os intermediários de silicone também, são prejudiciais ali no início da vida da criança, né? Porque o bebê, ele faz uma confusão, né? Porque a forma dele sugar o peito para retirar o leite é muito diferente do que só uma sucção negativa que ele faz no bico da mamadeira. Então, é mais fácil sugar, mamar na mamadeira do que fazer todo aquele trabalho muscular que precisa para retirar o leite do peito. Então, num bebê muito pequeno, se colocar bicos artificiais, ele pode fazer uma confusão de bico e recusar o peito. Vai achar mais difícil Então, mamar no peito daí. Isso, então é verdade. E é verdade ou é mito que a mãe precisa interromper o aleitamento materno quando ela volta ao trabalho?
Não necessariamente, né? Ela vai precisar fazer alguns ajustes, né? Inclusive, retirar o leite, fazer a esgota do leite. Se ela, por exemplo, se ela vai deixar o seu bebê em casa com uma outra pessoa e Uhum. ela tiver condições, ela pode levantar mais cedo ou colocar na rotina dela, né? Então, ela vai retirar o leite, é, deixar ele refrigerado. O leite Uhum. materno pode ficar até 12 horas refrigerado. E fazer orientação, né, que os serviços de saúde, né, os bancos de leite orientam como que ela vai fazer para aquecer esse leite. Quem ficar com o bebê pode ficar ofertando esse leite durante o dia. Também ela pode fazer um estoque, né? Se ela tem uma programação, vou retornar ao trabalho, quero continuar dando o meu leite. Então, ela pode amamentar durante o tempo que ela está em casa o bebê e ela pode fazer um estoque de leite. Daí, ela vai escolher frascos menores, vidros, né? Uhum. Tem que ser de vidro ali menores, para já congelar o leite porcionado, né? Então, esse leite pode ficar até 15 dias congelado. Maravilha. E é verdade ou é mito que o bebê precisa tomar água nos dias quentes, mesmo estando sendo amamentado exclusivamente? O bebê que é amamentado exclusivamente no peito, igual que é recomendado até 6 meses de vida do bebê, né? Esse bebê não precisa de nenhum Uhum. outro alimento, nem água, nem chá, nem nos dias quentes, porque o leite ele já tem essa composição que mata a sede do bebê, supre essa necessidade. Perfeito. E é verdade ou é mito que se a mãe estiver gripada, resfriada, ela tem que interromper a amamentação? Poucas doenças, né, contraindicam a amamentação, né? Então, gripes, esses sintomas virais, assim, não é motivo para interromper a amamentação, né? Então, se a mãe está gripada ou... Como que se chama? Era gripe ou resfriado? Se a mãe está gripada, resfriada, né? Inclusive os hormônios, os anticorpos que ela produz nesse processo, né? É passado para o leite, né? O bebê já ajuda ali na imunização do bebê. É verdade ou é mito que o leite materno ele perde os benefícios após os 6 primeiros meses de amamentação? Depois não é mais necessário, porque às vezes as pessoas pensam que o bebê começa com outros alimentos, daí não tem mais a necessidade de continuar a amamentação. Na verdade, o leite materno, ele continua sendo o alimento ideal, né? Ele vai ser complementado, mas ele ainda continua sendo a forma principal de alimentar esse bebê e vai sendo complementado com outros alimentos. E lembrando também que o peito não é só leite, né? É o aconchego do bebê, né? Quando o bebê está com alguma dor ou com desconforto, né? Ele procura às vezes sugar e estar no peito ali para alívio, né, daquela dor. Segurança, né? Sim, também é uma fonte de segurança ali para o bebê. E é verdade ou é mito? É pouca produção de leite nos primeiros dias. Nos primeiros dias, ali entre 48 e 72 horas, a mãe realmente produz menos leite. Então, às vezes a gente encontra no banco de leite, né? Por exemplo, onde eu trabalho, chegam pessoas ali que vão no segundo dia dizendo que quer esgotar o peito, né? Cheio de leite, esgotado, e a gente vai fazer o atendimento, explicar para ela que é o processo da pojadura, que faz um edema, né? Porque quando você vai fazer a avaliação, não tem produção de leite, Isso. né? Então, nos primeiros dias a mama vai produzir pouco mesmo, né? Mas aquela quantidade para os bebês a termo, que estão com peso ideal, né? Aquela quantidade é suficiente, porque o bebê tem uma reserva, né? Que vai suportar ali até a descida do leite. E é uma expectativa, né? Porque daí a mulher vê aquele edema todo da pojadura e daí vai ordenhar as primeiras vezes e são gotinhas, né? Porque às vezes fica esperando uma grande produção de leite que ainda não é o momento. Isso, e além disso, alguns profissionais, né, que ainda não conhece adequadamente o manejo, a fisiologia, né? Muitas vezes eles encaminham a pessoa para o banco e criam uma expectativa, né? Porque você está com a mama cheia, vai esgotar, né? E na verdade é o processo natural que ocorre ali antes da descida do leite.
A informação é muito importante, né, Rosângela? Sim. Rosângela, muito obrigada. Então, esse foi mais um episódio sobre a nossa série sobre Agosto Dourado, que fala sobre a conscientização do aleitamento materno. No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre o banco de leite do Hospital de Clínicas. Se você gostou desse episódio, peço que você curta, que você comente, que você compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.